Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Meu nome é Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Como de costume, a gente sempre traz para vocês algumas historinhas que encontramos. Dessa vez não será diferente, só que eu vou contar a história da vida de uma pessoa que o mundo inteiro conhece muito bem. Vocês já perceberam quantas pessoas são colocadas para adoção todos os anos? Por diferentes motivos, alguns deles banais, muita gente simplesmente dá seu filho para outras pessoas criarem, sem pensar na falta que os pais irão fazer na vida da criança e que consequências isso trará. Mas tudo é uma questão de escolha e como essa pessoa irá viver com esse peso nas costas. Pois foi isso exatamente que aconteceu com um garotinho, filho de pais sírios. Quando ele nasceu, nos anos 50, por um motivo desconhecido, essa criança acabou sendo colocada para adoção. Ele então foi adotado por um casal norte-americano. O pai, Paul, era um mecânico da guarda costeira e sua mãe, Carla, era contadora. O casal da classe média vivia em uma pequena cidade da Califórnia e tinha muito amor e carinho para dar a Steve, como foi chamado por sua nova família. Desde muito pequeno, Steve vivia observando seu pai montar e desmontar aparelhos eletrônicos. E de tanto fazer companhia para o pai, o pequeno Steve acabou tomando gosto pela coisa. Quando eles se mudaram para a cidade de Mountain View, para que Steve tivesse uma melhor qualidade de estudos, ele demonstrou ter traços de gênio. Por causa da influência do pai, o interesse e o conhecimento por tecnologias e aparelhos eletrônicos aflorava cada vez mais. Na escola, ele chegou a fazer parte de um grupo de estudos sobre o tema. Ao acabar o ensino médio, Steve tinha o sonho de poder entrar para a universidade e se aprofundar ainda mais no mundo da tecnologia. Porém, infelizmente, a situação financeira de Steve e de sua família não era das melhores. E o sonho de um dia poder entrar na faculdade teve que ser adiado. Steve ficou extremamente triste. O que não lhe faltava era a vontade de estudar e mudar o mundo. Porém, o dinheiro não permitiu que isso acontecesse. Ao menos, não naquele momento. Determinado a virar o jogo, Steve começou a procurar empregos temporários, até que resolvesse sua vida. Mas os empregos que Steve arrumava pagavam pior do que ele imaginava. Sem condições para arcar com os estudos ou mesmo conseguir morar sozinho, Steve, mesmo sendo um homem adulto, ainda morava e era sustentado pelos pais. Porém, ele sabia que sua hora iria chegar e que seu pensamento visionário um dia iria brilhar. Foi quando surgiu uma oportunidade única em sua vida. Uma empresa de videogames chamada Atari contratou Steve como designer. No início parecia até uma oportunidade única. Até porque era um mercado que estava começando a crescer ao redor do mundo. Só que depois de vários meses trabalhando na empresa, Steve sentiu que queria mais. Para Steve, o emprego poderia até ter um bom salário, mas ele não queria ficar limitado a uma empresa de videogames. Meses depois de conseguir um emprego, Steve pediu demissão. Foi quando ele decidiu que iria criar sua própria empresa de produtos eletrônicos. Ele tinha em mente criar algo inovador, tecnológico e que mudaria o mundo. Steve não queria nada que já existisse. Sua intenção era criar algo revolucionário que o faria ganhar milhões de dólares. Foi quando, junto a um amigo, Steve criou uma espécie de fábrica de computadores na garagem de sua casa. Só que não era qualquer tipo de computador. Ele conseguiu desenvolver uma ideia diferente de tudo que existia. O primeiro protótipo, chamado Apple One, era um computador pessoal que era vendido já montado. A placa-mãe, que era coberta por chips, ficava dentro de uma caixa de madeira. Inicialmente, apesar de ter um produto incrível em mãos, muitas pessoas desacreditaram que seu computador faria sucesso. Ele buscou investimentos,
mas todos olhavam para o seu produto e davam risadas. Steve bateu de porta em porta, fazendo propostas para empresas e procurando pessoas que pudessem financiar seu projeto. Porém, todos diziam não, afirmando que o produto de Steve não teria sucesso no mercado. Foram muitos nãos, e muitas horas exaustivas de trabalho. Por um momento, Steve quase desistiu do seu plano. Ele estava cansado de tentar mostrar para as pessoas o potencial do seu produto e chegou a admitir que era um fracassado e que talvez fosse melhor deixar sua ideia de lado. E quando tudo parecia perdido, surgiu uma luz no fim do túnel. Quando Steve menos esperava, um importante empresário decidiu arriscar em seu negócio. O empresário gostou tanto da ideia e da visão tecnológica que Steve tinha, que apresentou uma proposta de associação e financiamento para o lançamento oficial do computador pessoal. Steve logo começou a produção de cópias do computador, que veio seguida da venda e da distribuição. Se antes muitas pessoas disseram que seu produto não tinha futuro, agora Steve estava colocando em prática sua ideia inovadora. Pouco tempo depois, ele desenvolveu um segundo modelo, que dessa vez vinha acompanhado de um mouse e um disco rígido interno, mais parecido com os computadores que conhecemos hoje. O sucesso das vendas foi assustador, assim como os lucros. A empresa de Steve tinha finalmente decolado e ele estava ganhando dinheiro que nunca imaginou ganhar. Como resultado, ele também recebeu incentivo para novas ideias, tanto de computadores quanto de novos dispositivos tecnológicos que iriam impulsionar a sua marca ao reconhecimento mundial. Apesar de ter passado por tantas dificuldades devido às circunstâncias adversas, Steve nunca desistiu do seu sonho. Na verdade, todo o seu trabalho persistente e constante, junto à sua autoconfiança de que um dia chegaria lá, foram os combustíveis que ajudaram Steve a chegar no topo. Se ao nascer ele foi rejeitado pelos pais, quando adulto, Steve se tornou um jovem visionário e empreendedor. Como muitos de vocês devem ter percebido, o personagem da nossa história é nada mais, nada menos que Steve Jobs. E como vocês sabem, ele foi muito mais do que um empreendedor. Steve Jobs se tornou um magnata e um dos homens mais ricos do mundo. E muito mais que isso, suas contribuições para o avanço da tecnologia foram consideráveis e ajudaram a moldar a sociedade. No ano de 2001, quando já era considerado um sucesso absoluto, Steve criou o famoso iPad, que obrigou a indústria da música a se reinventar. Em 2007, foi lançado o famoso iPhone, que eu aposto que muitos dos nossos inscritos estão assistindo este vídeo na tela de um deles. Entre outras grandes invenções que mudaram as nossas vidas, ainda houve o iPad e o iCloud, que resolveu o problema de armazenamento de arquivos. A partir desse último, fotos, músicas e aplicativos passaram a ser armazenadas nas famosas nuvens. Além da Apple, Steve comprou a Pixar, empresa de animação de George Lucas, que mais tarde se tornou a Pixar Animation Studios. Entre os grandes sucessos da Pixar, podemos destacar Toy Story e Procurando Nemo, alguns dos maiores clássicos da história da animação. Além disso, ele também era dono da Next, uma empresa de desenvolvimento de software. Muita gente pode até não gostar de Steve Jobs, mas é inegável o quanto a sua caminhada foi gloriosa. Infelizmente, ele foi diagnosticado com um câncer raro em 2003. Inicialmente, ele se negou a fazer cirurgia e optou por tratamentos alternativos. A cirurgia só foi feita em 2004, quando retiraram um tumor no pâncreas. Em 2009,
Quando os problemas voltaram a comprometer sua saúde, ele começou a deixar a empresa. Em janeiro de 2011, anunciou que estava de licença médica. Em agosto do mesmo ano, ele renunciou ao cargo na Apple e pouco tempo depois ele acabou falecendo. Steve Jobs morreu em Palo Alto, na Califórnia, no dia 5 de outubro de 2011. É indiscutível que Steve Jobs tenha mudado o mundo e para melhor. E talvez, se não tivesse sido colocado para adoção, é bem provável que não tivesse sido quem ele foi e que nunca teria conseguido tantas façanhas. Essa foi a história do garotinho que, apesar de ter sido rejeitado pelos pais, deu a volta por cima e se tornou um dos homens mais importantes do mundo. Por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!